Vamos então continuarmos com as nossas vibrações elevadas, com os nossos pensamentos voltados para o estudo do Evangelho de hoje, na certeza de que a espiritualidade amiga já está cuidando de todas as nossas necessidades, vendo quais são as necessidades mais urgentes a serem atendidas. Então, que possamos ficar tranquilos, despreocupados e com os espíritos atentos às palavras que receberemos hoje, para que possamos meditar, refletir e colocar em prática os ensinamentos de nosso querido Mestre Jesus. Pedimos a Deus que nos abençoe e que a espiritualidade amiga nos ampare. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja. Todos o estudo do nosso Evangelho que está no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, vai falar sobre testemunho. E a pedacinho que Emmanuel pensou foi: pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Mas aí, quando a gente fala assim, testemunho, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Na minha, a primeira coisa que vem na cabeça é: eu fui chamada para testemunhar lá no tribunal. Primeira coisa que me veio à cabeça. Então, chamada para testemunhar, assistir lá tudo que acontece no tribunal, participar do júri e depois decidir se condena ou não. Eu posso testemunhar um acidente na rua, eu posso testemunhar o nascimento de uma criança, mas sempre com aquela ideia de que eu estou só de fora observando. Estou testemunhando, mas observando. Mas o que Emmanuel vai falar hoje é muito mais profundo do que só observar. Muito mais. Está fazendo barulho? O volume dele está muito alto. Vocês viram isso? Primeira vez, gente. Aí eu voltei um pouquinho lá no Evangelho. Eu peguei o versículo 18 e fui até o 23. E ele fala assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam com seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultavam, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E aí, quando eu li escravos, eu fiquei, nossa, mas será que são os escravos que nós conhecemos hoje, do tempo do descobrimento do Brasil, por exemplo? Não. Naquela época, no século I, escravos eram qualquer pessoa
que estivesse vinculado a um senhor. E esse escravo poderia ser alguém que fazia, por exemplo, fazia móveis, fazia pães, poderia ser um médico, poderia ser o arquiteto daquela época. Então, qualquer pessoa, independente da sua classe social ali, era um escravo, porque era tutelado por um senhor. E o que ele pede? Para que eles se sujeitem a seus senhores com respeito, mas não só aos bons senhores, mas também aos maus. E aí é que vem a questão: por que me submeter a um senhor que tanto me faz mal? Eu me considero injusto, não é? Mas não. Sabe por que obedecer àquele senhor que me maltrata? Porque é através do meu exemplo de submissão é que eu vou demonstrar para ele que ele está errado e não eu. Então, eu tenho sim que me submeter, mas não porque ele quer, é porque é a vontade de Deus, que é o meu verdadeiro Senhor. E é através do meu exemplo, da minha perseverança, que eu um dia, em algum momento, vou tocar o coração desse meu Senhor, que aparentemente parece que está cometendo injustiça para comigo. E por isso que ele fala aqui também, ó. Se eu cometo alguma infração, e eu sei que eu cometi o erro, eu sei que eu tenho que reparar esse erro. Então, isso é o certo a se fazer. Então, de mérito, aos olhos de Deus, se pensarmos, né, sobre a espiritualidade, isso não tem pouco valor. Tem valor aqui, para nós, no terra a terra, mas lá não. Agora, quando eu enfrento uma injustiça, sabendo das causas, mas que aquele que comete a injustiça para comigo, ele está equivocado, ele está enganado, ele não me conhece direito. Então, se eu consigo passar por isso com sabedoria, com fé, com tranquilidade, isso é agradável a Deus, porque Ele está vendo o meu sacrifício para suportar uma situação dessa. E lembrando também que as coisas não acontecem por acaso, né? Tem uma razão. Eu posso até não entender naquele momento, mas nada que me chega por acaso. Então ele fala que é para isso que nós fomos chamados, porque Cristo também sofreu por nós e ele não precisava sofrer, não é? Ele é um modelo perfeito, então não tinha necessidade. Mas por que ele sofreu? Para poder nos ensinar como passar pelas vicissitudes, como passar por dificuldades, como nos tornarmos espíritos mais esclarecidos, como amar. Por isso que ele passou. Então, esse é o chamado de Cristo. E o que ele deixou para nós? Todos os seus exemplos. E naquela época, quando Pedro escreveu, o contexto deles era de perseguição, porque não se aceitava, né? A ideia de Cristo, de amor, de perdão, não era isso que acontecia naquela época. Nós éramos muito embrutecidos, vaidosos, tudo se resolvia com guerra, com discussões. Então, era esse o contexto daquela época. E isso aconteceu numa província romana da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então, Pedro escreve para encorajar e fortalecer esses cristãos, para que eles continuassem perseverando e acreditando que as coisas iriam melhorar, que aquilo era passageiro. E o Emmanuel começa o texto assim: muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Então, vamos imaginar a seguinte situação.
eu começo a frequentar a casa espírita. Não importa o motivo. Começo a frequentar a casa espírita, as pessoas me recebem muito bem, passo por atendimento fraterno, caso seja necessário, tenho contato com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, e eu começo a estudar, a frequentar a palestra, fazer amizades, e aquilo de alguma forma vai me tocando o coração. E aí eu começo a perceber que eu preciso modificar. É a hora que eu vou começar a aceitar o Evangelho. E para eu aceitar o Evangelho, eu preciso mudar velhos hábitos. Para começar a adquirir os novos hábitos, a proposta do Evangelho. Então eu preciso passar a me vigiar, a controlar aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, as minhas atitudes, como que eu me relaciono com o meu próximo, como que eu sou na minha casa, no meu trabalho, na minha escola. E isso o que acontece? A gente começa a se queixar. Por quê? Porque eu estou acostumado com aquela vida antiga que eu tinha. E agora eu quero começar a me modificar. E isso começa a abalar as minhas estruturas. Começa a mexer com o meu íntimo. Porque eu vou entrar em conflito comigo. O meu conflito não é com o outro. O conflito é comigo. E aí vem as queixas. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Então, eu começo a adquirir novos hábitos, novos costumes, começo a expandir a minha consciência e vou começar a sentir as modificações. Não mais mergulho nas correntes escuras da vaidade. E aqui ele não está falando só de vaidade física, não. Se eu tenho um pouquinho a mais de conhecimento em determinada área do que alguém, eu vou me sentir vaidosa. Nossa, eu sei mais do que fulano. Fulano não sabe nada. Fulano não estudou tanto que eu estudei. Só que quando eu começo a perceber que as coisas não são assim, e que eu começo a ver que o outro é meu irmão, e que talvez naquilo que eu sei, ele ainda não sabe. Mas com certeza tem coisas que ele sabe, que ele conhece, mas que eu desconheço. Não mais se comprazem, não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho. Eu sou toda orgulhosa, eu tenho uma casa luxuosa, o carro top do ano, me acho, né? Mas aí de repente, nossa, mas lá no Evangelho que eu escutei, não é isso que está falando. Se eu posso ter, tudo bem, você não tem que me orgulhar disso. Até porque, quando eu começo a estudar, eu descubro que vai ficar tudo aqui. O carro não vai comigo, a casa não vai comigo, as roupas de brilho não vão comigo, minhas joias não vão. Minhas sobrinhas são doidas, querem pegar todas. Não é que nem joias são, tá? Tudo sendo joia. Mas elas querem, tudo. Não mais se compadece com o egoísmo. Não é meu, eu não empresto, eu não divido, eu não dou. E aí você começa, mas lá está falando que eu preciso dividir. Está sobrando, eu tenho bastante, por que não? Então a gente vai entrando naquele conflito e a gente começa a se modificar. Não mais tem culto à discórdia. Muitos, qualquer coisinha é motivo para explosão. Falou alguma coisa que contrariou a sua opinião, pronto. Você já grita, você já quer valer da sua vontade, da sua certeza. E não é nada disso. Às vezes o outro está certo, mas eu, por pura ignorância, egoísmo, vaidade e orgulho, acho que eu estou certo e não quero ouvir o outro. E outra coisa que acontece, quando a gente começa a se modificar, são as incompreensões na família, no trabalho, com os amigos. Porque antes eu era de um jeito, agora eu começo a ser de outro jeito. E aí começa. Quer ver um exemplo? Imagina você na sua família. Vamos imaginar que todo mundo ali na sua casa, católico. Tá? É só um exemplo. E aí você descobriu a doutrina espírita e tá ali estudando. Aí começa, né? Você vai falar alguma coisa,
o outro não te entende, e aí vem os embates. Não, porque lá o padre disse isso. Ah, mas olha, o palestrante disse aquilo. Então, começa a abalar essas estruturas. No trabalho, os amigos. Ai, vamos lá naquela balada, porque vai tocar música tal, aquelas músicas da moda que todo mundo sabe. Mas aquilo já não reverbera mais em você, não faz mais sentido. Aí você fala, eu não vou não. Se for para ir a um teatro, a um cinema, eu até vou, mas essa balada já... Aí eu já vim e falo assim, nossa, mas o que está acontecendo com você? Até ontem você topava tudo e agora você não topa nada? Mas é que não está combinando mais comigo. E está tudo bem. Mas às vezes o seu amigo não pensa assim. Fala, nossa, mas está ficando chato, hein? Não aceita nada, não quer nada, só pensa nos programinhas assim. Picareta? Tá careta. Tá careta. Não, tô careta. Hoje eu tô. Agora eu sou assim. Por quê? Porque eu vou entrar em contato com a minha essência. E quando eu entro em contato com a minha essência, eu vou descobrir quem eu sou. E nessa descoberta, eu não vou gostar de muitas coisas. Porque eu vou descobrir que eu ainda sou vaidosa, que eu ainda sou orgulhosa, que eu sou maledicente, e a lista vai. Tá. Começo também, nessa hora, a perceber o outro. O outro é meu irmão. O outro também passa por dificuldades. Não sou eu. Ele também passa. O outro também tem coisas para acrescentar na minha vida. O outro também pode discordar de mim e está tudo bem. Opiniões diferentes, estágios diferentes de evolução, como a Dulce disse. Eu não sei quantas encarnações ele tem, quantas experiências ele vivenciou, como que ele vivenciou cada experiência, eu não sei. E ele também não sabe das minhas. E percebo da transitoriedade do mundo material. Aí aqui vai, nossa, vai ficar tudo aqui mesmo. Nada é meu, eu não tenho nada, nada me pertence. Tudo foi emprestado. E isso começa a me movimentar. E por isso, de alma desenfaixada, por perder velhos envoltórios da ilusão, reconhece que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Desenfaixada, ou seja, começa a perceber de que brigar em casa não vai resolver problema, que falar mal do meu colega no trabalho não é bom. Não é que não é bom para ele, não é bom para mim que estou falando. Porque está mostrando o meu nível. Qual é o meu nível espiritual e moral? Está baixo. Então, como eu estou percebendo tudo com outros olhos, eu estou tendo uma expansão da minha consciência, as aflições começam a ficar mais em ebulição, porque eu vou entrar naquela contrariedade entre o mundo material, porque o mundo material me seduz, e o verdadeiro mundo, que é o espiritual, que é o caminho que eu tenho que seguir. Então, eu desperto minha consciência e começo a perceber do tempo desperdiçado com as inutilidades. Do tipo, escutei uma palestra do Haroldo essa semana. Ele foi fechado no trânsito e estava com o filho dele. Estava ali com o filho, ele já ficou meio assim, e vai os dois seguindo. E para os dois. Sinal vermelho, parou os dois, lado a lado. E aí ele já olha meio assim, e o filho pergunta, pai, você tá bravo? Tô. Você tá com vontade de xingar, pai? Tô. Você vai xingar? Não sei. Ô pai, e se ele for uma das pessoas que assiste a sua palestra? Não é? Já pensou?
Então veja que, por que é que eu vou discutir com o outro? Aconteceu, deixa, volta sereno. Desejo boa sorte para ele, tá? Porque também não vale falar assim, ai, tomara que encontre o próximo poste. Eu não xinguei a pessoa, mas, né, já vibrei o que não é bom. Então, tempo desperdiçado com discussões, com maledicência, com melindres, com revoltas. Por que ao invés de falar mal da minha vizinha, eu não vou lá perguntar para ela se ela está precisando de alguma coisa? Nossa, minha vizinha não varre a frente da casa dela de jeito nenhum. Empurra tudo, empurra. E aí chega a outra vizinha e fala assim para você: ô dona Rosa, você ficou sabendo que Mariazinha escorregou e quebrou a perna? Aí você, meu Deus, é por isso que ela não está varrendo a calçada. E a gente perde tempo. Apego à matéria, achar que tudo é meu carro, minha casa, meu emprego. Nada, vai ficar tudo aqui. E com isso, aumenta os meus conflitos internos, porque eu estou sofrendo a influência da matéria e do mundo social. Não tem como, é aqui que eu vivo. É aqui que eu vivo. E se eu me deixo levar nisso daqui, isso pode me levar à queda. Se eu ficar prestando atenção demais nisso, eu vou esquecer do meu propósito, vou desviar do caminho e vou cair. E aí tudo aquilo que eu estava começando a construir vai ficar abalado. Se alguém quiser complementar, sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais que os outros, angustiosas provas. Gente, mundo de provas e expiações. Problema todo mundo vai ter, dos mais diversos. Todo mundo vai ter. Mas aí o que acontece com a pessoa que se propõe a reforma íntima? Ele tem que começar a se burilar. Ele começa a se analisar, e começa a se modificar, mas os embates da vida continuam acontecendo. Então, o processo de burilamento, que não acontece da noite para o dia, isso demora, é um processo doloroso. Igual o processo de nascimento. Gente, o bebezinho quando nasce, ele sofre. A mãe ali na hora do parto, que está sentindo as dores, ela sofre também. Mas é um processo. Tem que passar por isso, não tem outro caminho. Então, para que eu seja uma pessoa mais amorosa, mais benevolente, mais paciente, mais tolerante, vai doer. Porque há quanto tempo, há quantas encarnações eu sou o oposto de tudo isso? Então o processo dói bastante. Por isso que eles dizem que eles padecem mais que os outros. Por quê? Porque ele está naquele processo em que tudo ele se analisa. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo semana passada? Estava conversando com determinada pessoa e essa pessoa estava falando mal de uma terceira pessoa. E eu escutando. Num dado momento, eu derrapei. Eu falei. Mas na mesma hora, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí a pessoa com quem eu estava conversando riu e disse assim, Ana, o que tem? Todo mundo faz, todo mundo fala mal de todo mundo. Eu falei, para lá, mas eu não sou todo mundo. Eu virei para ela e falei assim, não, eu estou tentando melhorar, eu não sou todo mundo, está errado o que eu fiz. E ela percebeu o meu constrangimento. Ela falou assim, acha melhor a gente mudar de assunto. Eu falei, eu acho melhor. Então assim, a gente já começa a ficar mais atento. E é rápido, veio rápido. E eu fiquei com muita vergonha de mim mesma. Porque eu me peguei fazendo exatamente aquilo que eu sei que eu não devo fazer porque não faz bem. Não faz bem para mim, não faz bem para outra pessoa, porque a minha vibração ruim vai chegar até ela. Então, todos nós sofremos.
Isso é fato. Todo mundo sofre. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem fraqueza. E aquele que começa a trilhar o caminho do bem, a seguir os passos de Jesus, não vai ser diferente. A gente tem o costume de falar assim: nossa, mas agora que eu estou seguindo Jesus, tentando fazer tudo certinho, eu perco o emprego? Cadê Deus que não está olhando para mim? Não está vendo que eu estou aqui fazendo, me esforçando? Mas quem foi que disse que você não teria tribulações? No mundo tereis aflições. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Aliviarei e não tirar sua dor. Então a dor é para todo mundo, para tudo. A minha evolução moral e espiritual é um processo difícil, Doloroso, requer paciência, perseverança, persistência, humildade, fé. Muita prece numa hora dessa, muita prece mesmo. Porque os bons espíritos estão ali, a gente não está sozinho na caminhada, eles estão ali. A dor parece maior porque a consciência está em expansão. E em expansão, ela começa a te mostrar todos os seus erros. E aí você se depara com quem você realmente é. E de você não tem como fugir. Você pode fugir do vizinho, do seu patrão, você pode fugir de quem você quiser. Mas de você, não tem como. Mas, na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Gente, nesse processo nós somos observados. Enquanto nós estamos na nossa jornada, somos observados o tempo inteiro. E não é só por desencarnado, não, por encarnado. Lembra lá quando eu comecei a me modificar e meus amigos começaram a falar assim: nossa, mas você está ficando chata. Pois é. Então tem assim, os bons que estão me observando, estão falando assim: não, ela está firme no propósito dela, torcer para ela dar certo. Tem aqueles que te observam assim de longe: se for para frente ou se cair, para mim tanto faz como tanto fez. E tem a turma do contra: mas eu quero ver como que ela vai reagir na primeira derrapada, na primeira dificuldade. Eu quero ver, será que ela vai dar conta mesmo? Eu acho que não vai dar conta não. Então, somos observados o tempo todo. Mas tem aqueles que, ao me observar, vão querer conhecer também a Boa Nova. Deixa ela ver o que está acontecendo, onde é que ela está indo, o que ela tem feito, por que ela está diferente assim. Nossa, ela está com uma luz diferente, a conversa dela está diferente, vamos ver o que é. E aí, o que Lucas disse no capítulo 8, versículo 16: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Então, eu começo a ser exemplo para os outros. Lembra lá do caso do Haroldo? Que exemplo ele teria dado se ele tivesse ofendido o outro motorista? Então, que exemplo eu, Ana Paula, estou dando se eu entro na onda da maledicência? Se eu acabei de dizer que eu sei que está errado, eu não quero isso mais para mim. Então, quando eu começo a me modificar para o bem, eu vou acendendo a minha luzinha e outros vão se interessando também e começam a acender a luz deles e vai expandindo. Então é onde o que Jesus nos pediu começa a expandir: mais amor, mais tolerância, mais compreensão. E que o nosso testemunho seja assim, de luz, de bondade, de caridade, de fé, perseverança. Porque o convite
para dar o nosso testemunho é na ação. Não é só falar assim, eu creio em Jesus, tudo que ele disse e fez é lindo. Não, o nosso testemunho é na ação, é praticando tudo aquilo que ele deixou para nós. Não é? Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, porque vão ter os problemas, né? Tem aqueles que não concordam comigo, tem aqueles que vão perseguir, tem aqueles que vão me abandonar pelo caminho. Saibamos superar corajosamente os conflitos da senda. Então, esses conflitos é o chamado de Jesus para que possamos dar o nosso testemunho. É aí que está o nosso testemunho. Como que eu ajo diante das dificuldades? Optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria remuneração. O testemunho é meu, ele é para mim, para o meu progresso. Mas o outro está observando, ele está vendo. Então, algo vai tocá-lo também em algum momento. Se não for nessa encarnação, na outra, não importa. Mas algo vai tocá-lo. E ele também vai começar a transformação dele. Jesus não nasceu perfeito. Não nasceu o espírito crístico que ele é. Ele foi criado da mesma maneira que nós, simples e ignorante. Passou por vicissitudes? Passou. Foi espírito imperfeito? Foi. Hoje ele é um espírito crístico, nosso modelo, que Deus amorosamente nos enviou. E ele amorosamente aceitou, porque ele não precisava passar por nada do que ele passou. Ele já estava pronto. Mas ele precisava nos ensinar. E por amor ele passou por tudo que ele passou. E por amor aceitou ser o nosso governador. Ele nos guia até hoje. Não nos abandonou. Então que nós façamos a mesma coisa. Se é isso que eu quero, é esse o caminho que eu tenho que trilhar. É esse. Porque isso aqui tudo vai ficar. E depois, quando eu chegar lá do outro lado, que vão me perguntar assim, o que foi que você fez esse tempo que você ficou ali encarnado? Então, tentei, mas difícil, né? Desisti, parei no meio do caminho. Pois é, você vai ter que fazer de novo. Mas em que condição? Não sei. Então, testemunha agora. Aí, como que eu posso superar? Então, vou pensar no tipo de testemunho lá na minha família. Então, família que tem desentendimento, que um julga o outro, uma família desestruturada. Eu vou dar as costas para ele, catar minha mochilinha e vou embora? Se eu fizer isso, eu estou negando. Estou falhando no meu testemunho. Algumas atitudes recomendáveis. Tolerância. Preciso tolerar. Porque o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, seja lá quem for, tem que me tolerar também. Porque eu também sou difícil, não sou perfeita. Se fosse, eu não estaria aqui. Compreensão, paciência, prece. Prece. Pedindo para me serenar, me acalmar, para me mostrar uma melhor diretriz. Lá no meu trabalho, o que a gente tem no trabalho? Competição, injustiça, calúnias. E aí, o que eu faço? Eu quero aquele cargo ali, eu quero subir. Alguém foi lá, cometeu uma injustiça, me caluniou. Eu tenho que agir com honestidade. Silêncio construtivo. Não é simplesmente calar e falar assim, deixa, vai, já foi, né? Não. Eu vou analisar essa situação, tentar melhor compreender o porquê que aconteceu aquilo, para melhor agir. Ter bondade para com esse meu colega de trabalho que é difícil. E prece. Na comunidade religiosa,
O que acontece? Divergência de ideias, vaidades, melindres. Porque todo lugar que tem muitas pessoas, são pessoas diversas, múltiplas. É natural. Você sair brigando com todo mundo, virando a cara com todo mundo, não dá. Humildade, espírito de serviço, cooperação, prece. Internamente, eu comigo. Comigo rola muita dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo direitinho? É isso que Jesus está esperando de mim? Fraquezas morais. Nossa, mas... Então, eu acho que isso aqui não dou conta não, porque a minha gula é muito grande. Minha vontade de comer chocolate, exemplo, esdrúxulo. Minha vontade de comer chocolate é imensa. A minha vontade de, quando alguém me fecha no trânsito, é imensa. Fraqueza moral. Prece, disciplina, vigilância. É assim que eu vou dar o meu testemunho. O testemunho que é nos esperar. Posso testemunhar de outra forma, de maneira violenta. Mas aí, estou negando a minha fé, a minha perseverança. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então é tudo isso que a gente viu antes. Tem o bem e o mal sofrer. Eu posso sofrer revoltada, com mágoa, não querendo perdoar ninguém, brigar com todo mundo, mas eu posso raciocinar, procurar entender por que eu estou passando por aquela situação. Porque normalmente nós falamos assim, mas por que comigo? Por que eu? Por que não com o outro? E se invertêssemos a pergunta, por que não comigo? Se todo mundo está aqui para aprender, todas as vicissitudes são lições para aprendermos, por que não comigo? O que eu tenho de especial? Nada. Sou igual a todo mundo. Oi. E essa lição, eu acho que ela foca no sofrimento daquele que já tem um compromisso. Sim. Eu estava, hoje estou cansado, eu estava lendo aqui no primeiro parágrafo lá no início, e ele fala das queixas, né, de quem está padecendo porque assumiu um compromisso do Evangelho. Sim. Então, aí ele vem explicando que é para isso mesmo, é assim mesmo, é o processo. Tipo, em outras palavras, eu entendi assim, é o processo. É o processo. É o processo. Então, vamos padecer, mas sabendo, sofrendo bem, sabendo que faz parte do processo. Porque quem ainda nem chegou na fase do compromisso, esse sofrimento ele não tem. Não, ele não registra isso, né? Porque, por exemplo, para a maioria das pessoas ainda, revidar ou se vingar ou dar um troco, por exemplo, quando alguém ofende, quando alguém agride, é normal. É normal. E se você for pedir opinião para o seu amigo, eu falo assim, não, você não pode aceitar isso. Eu acho que você tem que ir fazer assim, 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 assim. Mas se o meu compromisso é com Jesus, então nasce um conflito. Porque o Evangelho me pede o perdão. E eu não estou dando conta de perdoar. Uhum. Aí nasce esse sofrimento daquele que abraçou o bem como compromisso. Já existe o sofrimento normal das nossas provas e expiações do passado. Mas existe uma luta que é a prova de quem escolheu estar com Jesus, que só existe naquele que já optou. E essa dor aí que está falando, eu acho que é desses
Desses, sim, são desses. Né? E Nossa. isso cada um de nós já fez as suas escolhas, porque nós temos todos nós temos um certo nível de consciência já do Evangelho, então nós já temos não uma visão ampla, completa, missionária, isso nós não temos ainda, mas nós já temos um nível de compromisso. Quer ver, por exemplo, você apoiar, amar, estar junto, fazer todo o possível para o bem do seu filho, por exemplo. Para você já é um compromisso que você sente como você não vai abrir mão disso. Isso gera um sofrimento. E é essa dor, esse esforço, esse sofrimento que faz eu amadurecer e crescer. Mas para quem isso ainda não é nenhum compromisso, vai vir outro tipo de dor. Vai, que saco, não sei o quê. Vai achar que é um fardo, Se eu né? soubesse, eu não tinha tido filho, que a gente até isso escuta às vezes. Então existe a dor daquele que quer crescer, que já tem um nível de consciência. E existe o sofrimento daquele que está batendo a cabeça ainda, nem percebeu o que ele está fazendo. O que é para fazer, não sabe nem o que está fazendo aqui. Ainda. Completando o que o Lucas está falando, a partir do momento que você tem essa consciência que ele falou até agora, brilhantemente, você dá o seu exemplo, o seu testemunho para a comunidade em que você pertence. Então, o seu comprometimento com você, logicamente, é o primeiro comprometimento, e depois o seu comprometimento com a sociedade onde você vive. É só você olhar para o lado. Não tem pessoas na família que são pilares? Tem. E são pilares morais. E não precisa vir no centro, não precisa falar não, mas tem gente que é pilar. Toda a família, né, tem Esse, ele já tem dentro dele um compromisso dele, com a consciência dele, com Deus. Independente do que está acontecendo em volta. Ele é referência. Naturalmente. Naturalmente ele vai se tornar referência. E na hora que os outros estão com dor, vão nele. E é natural, né? Procurar ali apoio E para essa naquele que te pessoa, sustenta. não é sacrifício. Nenhum, imagina. Ela faz por amor. E olha como o estudo da semana passada complementa com o de hoje. A O ordem. rótulo, né? Não sejamos rótulos, apenas rótulos do cristianismo. Que pratiquemos, que a fé sem obra é morta. Sejamos testemunhos. A fé ativa, né? A fé ativa, testemunho ativo. Opa! Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Então esse é o conselho que ele nos dá, para que não recuemos. As falhas, vão acontecer. Eu vou trair a minha fé. Tem momentos que eu vou hesitar, vou negar, vou cair em tentação, vou ficar desanimado, vou ter tristeza, porque somos humanos. O que não pode acontecer é de ficar muito tempo nisso daqui. Porque senão eu vou recuar. Eu tenho que seguir adiante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus à frente, seus ensinamentos. Nossa, Seguimos pegados.